Bem, veja o título que o Dr. Plínio colocou nesse Ambientes e Costumes. E como ele sabia dizer as coisas, né? A pele é de ovelha. A reticência, como quem diz, bom, e o que não é pele é de lobo, né? Então, vamos ver. Reparem bem esses personagens. O Dr. Plínio diz que a Rússia ela sempre teve muita sacralidade. E mesmo esses personagens que não são bons, mas que estão magnificamente trajados, estamos vendo aqui. Bom, então, Dr. Plínio sempre elogiou muito a sacralidade da Rússia. E esses personagens que não são bons, eles são heréticos, são cismáticos, né? Mas, entanto, os trajes deles são de uma solenidade impressionante, as coroas e tudo. Então, vamos ver com eles o que o Dr. Plínio vai comentar deles, porque ele começa exatamente comentando essa fotografia. Cena magnífica. Rodeados por uma multidão de fiéis, 4 bispos da Igreja Russa, dita ortodoxa, se apresentam, por ocasião de uma cerimônia litúrgica, adornados pelo esplendor dos paramentos eclesiásticos do Oriente cristão. Quer dizer, eles já tinham se tornado aí cismáticos, mas aqui a gente vê ali reflexos de uma beleza do esplendor cristão, né? Do Oriente cristão. O quadro é próprio a incutir respeito, confiança e amor filial. De quem vê assim o clero é próprio que sinta respeito, confiança e amor filial. Passemos das aparências para a realidade. Não olhemos para os paramentos. Investiguemos quem são as pessoas. Está dando para entender essa foto aí? Sim. Quem diz o que é essa foto? Um lobo de pele de cordeiro. Esse é um lobo com pele de ovelha, pele de cordeiro. Está aqui um grupo de hierarcas da Igreja Russa dominada pelo comunismo. A foto foi tirada por volta de 1942, na Catedral de Bagoyavlenia de Moscou. É o ano que o Dr. Plínio estava preparando já o Em Defesa para lançar, se é que já não estava lançando nesse ano, e depois veio o Congresso Eucarístico. O Congresso veio antes, não sei. Da esquerda para a direita são eles. Então, primeiro da esquerda, o metropolita de Kiev, Nicolas. Depois o metropolita de Moscou, Sergi, que é Sérgio, no fundo é Sérgio. Um bispo não identificado é o terceiro da esquerda para a direita. E o metropolita de Leningrado, Alexei, quer dizer, Aleixo. Bom, quando o comunismo se firmou na Rússia, em 1917, né, o chefe eclesiástico da hierarquia cismática era o patriarca Tichon, não sei se é assim que pronuncia. Os bolchevistas, que eram os comunistas, era o PT da época, exerceram sobre ele toda sorte de pressões para que aderisse ao novo regime. Ele se recusou, o tal Tichon, e foi acompanhado pelos demais hierarcas de sua igreja, quer dizer, o clero cismático da IO não queria o comunismo. Daí se seguiu uma série de perseguições e de encarceramentos de bispos, inclusive o próprio Tichon. Enfermo e opresso, este veio a morrer em 1925. Um dos hierarcas perseguidos era Sergei, metropolita de Nizhny Novgorod, e substituto legal do patriarca.
Também ele se arrastou pelos cárceres por alguns meses e não gostou. Tampouco gostou ele da perseguição que, ao contrário de seus colegas, entrou em negociações com o governo comunista. Então ele se sentia incomodado, se sentia perseguido, não é nada agradável para quem, sobretudo para quem é mole. Então ele salvar a igreja russa de uma destruição total. Claro, vamos deixar ela destruir? Vamos entrar em negociações para não deixá-la destruir. Efeito concreto. Aquilo que o regime quer e, sobretudo, renuncia às obrigações que a fidelidade a Deus impunha. Publicou um documento em que incitava os fiéis a aceitar de todo o coração o regime soviético. Então, veja, foi uma jogada muito esperta dos comunistas para levar o clero a fazer o jogo deles. Não o deteve nesse passo infame a consideração de que nenhum regime atentatório da propriedade privada pode ser aprovado por cristãos. Isso é muito importante, porque pega um ponto que é central do regime comunista, que é a negação do direito de propriedade. Isso é tão espantoso para nós que, não faz muito tempo, o próprio Francisco está dizendo que não existe esse direito, é muito secundário. Ora, ele é garantido por 2 mandamentos da lei de Deus: não roubar e não cobiçar as coisas alheias. Vamos em frente. Por fim, chegou a romper com os demais bispos que não apoiavam o comunismo. Ele se pôs diretamente, claramente, do lado comunista. Prato de lentilhas. Quer dizer, o que é o prato de lentilhas? Foi um prato de lentilhas com o qual meu Deus, como é que era o nome do... Um era Jacó e... Como era o nome do irmão de Jacó? Esaú. Esaú, isso. E foi o prato, foi o prêmio pelo qual Esaú vendeu a primogenitura dele. Trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Então, qual foi o prato de lentilhas oferecido ao clero da IO? O governo soviético, que já em 1927 o reconhecer oficialmente como administrador do patriarcado, o tal Sergei, consentiu que em 1943, veja, o governo consentiu, e a igreja está debaixo do consentimento do governo. O governo consentiu que, em 1943, durante a guerra, Sergei fosse eleito patriarca de Moscou e de toda a Rússia. Então, da promoção, mas ele fica inteiramente sujeito ao governo ateu comunista. A morte o colheu no ano seguinte, mas seu sucessor, o atual patriarca Alexei, adotou a mesma linha de conduta. Um e outro puderam constituir toda uma hierarquia de bispos comunistas. Vejo que quando o Dr. Pinho comentou isso, ele já estava pressentindo que era o que ia acontecer no Brasil. Eu quero lembrar aqui que foi no começo da década de 50 que foi fundada a CNBB, e nós sabemos qual foi o papel ininterrupto da CNBB desde que ela foi constituída. Está inteiramente incluída nesse caso aqui. E hoje, Dr. Plínio escreveu em 64, né? Então, e hoje, patriarca e bispos vivem todos em paz com o regime materialista e espoliador implantado em Moscou. Efeitos vantajosos ao comunismo são 2. 1. Confundir e desanimar nossos pobres irmãos separados, os hereges e cismáticos da Rússia. Quer dizer,
o clero russo apoiando o regime comunista, ele faz com que o povo russo se desanime inteiramente e perca a ideia de resistir ao comunismo. Segundo efeito vantajoso, fazer crer no exterior que os comunistas não perseguem as igrejas comunistas. Quer dizer, se a igreja ficar comunista, ela não é perseguida num regime comunista. Por exemplo, uma teologia da libertação não é perseguida no caso de um regime comunista. Né? E, por fim, criarem muitas pessoas que têm fé e amor à pele, quer dizer, até medo, a seguinte interrogação: não seria melhor para nós fazer idêntico negócio, em vez de estar lutando contra inimigo tão sanhudo e perigoso? Então, parece uma saída de mestre. Entra em negociação e muda a própria posição, para não ser perseguido pelo governo totalitário comunista. Moral do caso: o comunismo considera hoje ultrapassado o período clássico em que seus propagandistas, insultos, febris e ameaçadores, se espalhavam uivantes por toda a terra. Hoje não tem mais aquilo. Mesmo no Brasil, isso já está assim. O lobo preferiu vestir pele de ovelha. Se eu estou vendo nessa foto, é um lobo vestido de ovelha, mas que ele está uivando como lobo. Mais do que nunca chegou a hora de ter em vista a advertência do Salvador. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestes de ovelha, mas por dentro são lobo roubadores ou rapaces. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? De uva não dá no meio de espinheiro. Abrolho eu não sei direito o que é, mas certamente figos também não dá. Então, quando isso acontece, os frutos não são os frutos bons. Eu pergunto se até aqui ficou claro. Deu para entender bem o que o Dr. Plínio quis dizer? Sim, senhor. Bem, então, agora eu vou mostrar duas últimas fotografias. Para bom entendedor, meia palavra basta. Nova cúpula da CNBB em 21 de junho de 2023. Quer dizer, há poucos dias atrás.